Fala pessoal, tudo bem? Hoje é assunto sério, né? A questão do Lázaro, que é aquele psicopata, serial killer, que tá solta em Goiânia, em Goiás, na realidade na região, né? Toda ali do entorno, e indo em direção até a Brasília, pelas últimas informações. Eu tive que, pra ter uma noção, o cara fez tanta merda nos últimos tempos, que eu tive que fazer uma cola, né? Pra mim saber tudo que o cara fez, e deu uma página, tá? De coisa escrita. Então, o que acontece, pessoal? A gente vai falar um pouquinho sobre a perspectiva de segurança. Esse cara já fugiu 2 vezes da prisão, tá? A primeira vez condenado por duplo homicídio e estupro, roubo e porte ilegal de arma de fogo, tá? Ele já não podia ter, ele tava com uma arma ilegal. Fugiu numa saidinha. Segunda vez, mesma história. Ele se entregou, fugiu lá, parece que tinha cometido um monte de crimes, ele é acusado de vários estupros, vários homicídios. E ele, numa dessas saidinhas, numa progressão de pena, fugiu de novo. E não duvido que, se ele for preso dessa vez, ele faça exatamente a mesma coisa, tá? Infelizmente, a nossa justiça aqui no Brasil não é muito séria, vamos dizer assim, porque a cada 2, 3 anos começa essa questão de progressão de regime de pena, começa a ter essas chances muito declaradas do cara fugir. E a gente está vendo aí uma insegurança cada vez maior. O problema é o seguinte: muitas pessoas daquela região começaram a perceber agora a importância que é de ter uma arma de fogo. Porque a única pessoa que vamos dizer, nessa semana de terror que está tendo lá, conseguiu se defender foi um cara armado, que estava com a arma em pronto uso, um chacreiro, né, que estava cuidando da chácara. E ele conseguiu dar um tiro, parece, nesse Lázaro. E o pessoal fala, porque ele tem um pacto, o demônio, esse tal de Lázaro aí. Cara, isso aí, pra mim, tá? E essa opinião minha não é uma constatação, não é uma questão. Isso aí é história, é questão de poder argumentar que o cara era louco, que alguma coisa assim. Ele já tá planejando o que ele vai fazer quando ele se entregar, no sentido de argumentar insanidade, esse tipo de coisa. Cara, é batata, isso aí vai acontecer, tá? O que acontece? O cara, no dia 9/6 que começou o estudo, ele entrou numa casa, matou 3 pessoas e sequestrou uma mulher. Eram 3 homens da casa, matou, sequestrou essa mulher foi encontrada morta com indícios de estupro, violência sexual, no dia 12/6, tá? Ele ficou praticamente 4 dias, 3 dias aí com ela fazendo miséria. Dia 10/6, ele invade uma residência e ameaça a moradora, com violência sexual e tal. No dia 11/6, rouba um carro, faz reféns, mas acaba liberando os reféns na fuga. Dia 12/6, eles acham, né, o corpo da vítima lá do primeiro, né, aquela senhora que ele sequestrou lá no primeiro dia. Ele invade uma outra propriedade, rouba umas armas que estavam ali e atira em 3. 2, pelo que eu pesquisei, ainda estão em estado grave, tá? Esse vídeo está sendo gravado no dia 19. A última notícia que eu achei dessas pessoas é que 2 delas ainda estão em estado grave, um está em estável, está menos perigo, tá? 13/6, rouba carro e troca tiros com a polícia. 14/6, caseiro atira nele, que foi o caso que eu falei. Mas o caseiro atirou com pelo que eu recebi de informação, atirou com uma 12. Acontece o quê? O que os americanos usam, né, para defesa de sítios e tal? Eles usam isso aqui, ó. Eles usam isto aqui. Pode parecer extremo e tal, mas não. Isso aqui é muito mais efetivo, porque a gente tem 30 disparos. Se um disparo pegar no cara, o cara já tá ferrado, tá? Já tá ferrado. Ou eles usam uma lever action, por exemplo. É muito raro usar 12, porque a 12 tem principalmente se tu usa bagos múltiplos, e eles vão espalhar, obviamente, ela tem uma eficácia muito pequena, de 35, 40 metros ali, que senão ele começa a espalhar demais, é capaz de nenhum dos bagos pegar. Se usar balote, a gente consegue chegar a uns 50, 100 metros ali, muito difícil. Então vamos considerar ali 50, 60 metros para uma eficácia. Mesmo assim, sem red dot, sem alça e massa de mira, muito difícil fazer esse tiro. Então vamos desconsiderar isso. É uma arma para combates ali mais curtos, tá? Mas o chacreiro deu ali o tiro e foi o único que saiu ileso dessa história toda, que o cara não conseguiu nem chegar perto da casa que ele ia tentar roubar. Dia 15/6, quase mata uma família de 3 pessoas. Menina manda um SMS pra polícia, um policial amigo, e o suspeito fugiu. O que acontece? Se ela tivesse ligado simplesmente pra polícia, eles não teriam conseguido chegar a tempo. Mas ela tinha um amigo
um amigo da família que tinha ido um dia antes na casa e morava do lado, mandou mensagem para ele conseguiu acionar reforço e ele foi lá e conseguiu salvar a família. Estavam indo já para um riacho onde o cara ia matar a família, para ter uma noção da loucura. Quase matando uma família. Dia 16/6, avistado, ele foi avistado, mas conseguiu fugir lá, eles não conseguiram achar. Parece que o cara é extremamente bom em ficar dentro do mato, tá? É um mateiro talentoso aí. Dia 17/6, troca de tiros. Dia 18, parece que ele tentou um sequestro de novo. Então, assim, hoje eu não recebi nenhuma informação sobre o que aconteceu. Então, é uma coisa impressionante. E é muito interessante que a esquerda, primeiro, já começou a falar que é vítima, não mate Lázaro, coisa. Pô, o cara tá trocando tiro direto, atirou em 2 policiais, parece, durante essa fuga. Machucou uma galera, matou inocentes, sequestrou, estuprou inocentes. E o pessoal acha que, não, tem que prender. Daí o cara, quando eles estavam liberando esses reféns ali, esses 3 reféns que eu falei que ligou pro amigo policial, parece que ele começou a dar tiro contra a polícia também. Então é uma coisa assim, insana o que tá acontecendo. E qual foi a única pessoa nessa história toda que conseguiu se defender? O cara que estava armado. E é o cara que estava armado porque a maioria das pessoas pensa assim, não, vou comprar uma arma e vou deixar na gaveta da minha casa. Não, ela precisa estar em pronto uso contigo, dentro da tua propriedade, da tua casa. E esse cara não é o primeiro. A gente já teve serial killers aqui no Brasil, por mais que a gente não tenha aquela publicidade toda como tem lá fora. Mas a gente já teve aqui. E ele não vai ser o último. Gente louca tem em todos os lugares do planeta, tá? Esse cara conseguiu arma ilegal, tá? E assim, não interessa de onde veio a arma. Se o cara é louco, ele vai arranjar um jeito. Ele vai pegar uma faca, ele vai pegar um bastão, ele vai pegar alguma coisa e vai fazer merda, tá? Então é o seguinte, se você consegue adquirir hoje uma peça dessas aqui, né? Seja dessa aqui ou seja uma pistola, o que for, vá atrás. É um processo demorado, tá? É um processo demorado. Quem acha que naquela região agora, eu vou lá, pô, tá? Parece que deu um congestionamento de pedidos na Polícia Federal e nas regiões. Porque agora eles estão vendo que, não é simples comprar uma arma de fogo. Demora meses, às vezes, para vir autorização. Tem lugares no Brasil que demora anos para tu conseguir uma arma de fogo. Então é o seguinte, se você tem interesse, comece o processo agora. A gente nunca teve num período tão bom para fazer isso, para fazer esses pedidos, para fazer pedido pela Polícia Federal, pelo Exército. A gente nunca teve um momento tão propício a isso. E eu digo para vocês, vai ter loucos que nem esses? Sempre vai ter. A gente está num país que é extremamente inseguro, com leis extremamente falhas no sentido de reeducação e de aprisionamento desses malucos, tá? E eu chamo maluco, não dizendo que, concordando com a teoria de que ele é mentalmente estável, é maluco porque os caras fazem essas coisas de cabeça pensada, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, tá? E eles vão continuar aterrorizando, os criminosos vão continuar aterrorizando a nossa população de bem, ano após ano, após ano, após ano, até que a gente tenha leis que realmente punem. Que o cara passe a vida realmente lá dentro da prisão e não saia mais. Que ele tenha uma pena... Eu não sou contra a pena de morte, nos Estados Unidos funciona extremamente bem. A gente vê isso lá funcionando. O cara não faz M nenhuma porque ele vê que se ele fizer, ele vai pra cadeira elétrica, ele vai pra injeção letal lá, e ele não faz, ele evita. Então aqui é a mesma coisa. A gente tem que ter um Estado presente, um Estado extremamente... que tenha as punições corretas para uns crimes desse. Mas é o seguinte, a gente tem que parar de deixar na mão do Estado nossa segurança. Porque a polícia ela vem depois do que ocorreu. Ela não vai estar onipresente lá. A gente não tem um orçamento hoje para ter policiais o suficiente para isso. A gente não tem uma valorização dos profissionais da segurança pública como deveria. Então, o que acontece? O cara pode ganhar mais na iniciativa privada, ele vai para a iniciativa privada. Ele não tem treinamento, munição real. Pô, tem policiais aí sendo formados com 50 munições, tá? Então, o que acontece? 50 munições é o que eu gasto num final de semana, mas assim, um final de semana fraco, quando eu vou no clube. Por quê? Porque treinamento é necessário. A gente precisa treinar e nossos policiais têm que ser os mais bem treinados possível. Eles têm que receber treinamento, eles têm que receber viatura, eles têm que receber equipamento de proteção, colete balístico, eles têm que receber arma boa, arma que não vai falhar na mão deles, que no momento de uma troca de tiro dessa, a vida deles está na linha. E a gente tem que assumir as nossas responsabilidades também como cidadãos
para nós garantirmos a nossa segurança. Se o cara tá tentando entrar, tu tem 30 segundos para reagir, no melhor dos casos. A polícia nunca vai chegar em 30 segundos, principalmente numa zona rural. Na cidade, que é a cidade, eles não vão chegar. Vão levar 10, 15, 20 minutos. Pense o seguinte, pense da sua casa até o primeiro batalhão de polícia mais próximo. Quanto tempo leva? Você, se tivesse que furar todos os sinais, que tivesse que chegar, você ia levar 5, 10 minutos. Então, a polícia também não consegue chegar tão rápido, porque muitas vezes eles estão em deslocamento, eles receberam um trote, eles receberam alguma denúncia que eles precisavam avaliar, é um desgraça de um vizinho que tá com som alto lá, que a gente liga por causa que o desgraçado lá tá incomodando a ordem pública. Então, assim, a gente tem que ter essa noção que a polícia, ela é o órgão fundamental, ela realmente é a segurança pública. E o que a gente está querendo não é segurança pública, a gente está querendo a nossa segurança própria, é nós garantirmos a nossa segurança. E você tem que ter um plano de contingência dentro da sua casa, para saber um plano de defesa, saber se tem alarme, bota grade, como é que faz, tranca a porta. Ah, mas eu moro num lugar super seguro. Pô, aquela região do interior lá é super segura. Era, né, até semana passada. Então a gente tem que saber, olha, não vamos dar chance pro azar. Vamos ter um plano de contingência, pense seriamente. Olha, eu vou trancar a porta quando eu estiver em casa, eu vou estar armado, se eu tenho posse de arma, ela vai estar muito próximo de mim. Ou vai estar comigo na minha cintura, ou ela vai estar muito próxima, vai estar acessível. Ah, mas Jorge, mas tem criança. Cara, criança é educação. A gente tem que dar educação para essas crianças, para elas não terem curiosidade, primeiro ponto. Acharem que é um brinquedo do papai, o papai não me deixa brincar, eu quero mexer. Elas têm que ter educação para isso, elas têm que saber o que é aquilo, qual é o poder destrutivo daquilo ali, e leva ela, quando tiver a oportunidade, se tiver o respaldo legal, leva ela para aprender a mexer. Porque um dia pode ser que ela tenha que salvar a sua vida num confronto armado desse. Nos Estados Unidos é comum crianças pegarem a arma para defender a família, por quê? Porque deixaram longe, deixaram coisa, e muitas vezes a criança é ignorada pelo ladrão. Tá? Isso já aconteceu aqui no Brasil. Eu sei de caso aqui no meu estado, em Santa Catarina, que uma criança foi trancada no banheiro enquanto os pais estavam sendo sequestrados, porque a criança foi vista pelo bandido como irrelevante, e o cara era dono de loja de arma, e a criança que defendeu, a criança que deu os tiros, tinha uns 9, 10 anos, e era atirador de PSC, o guri era, coitados, porque realmente o guri sabia o que estava fazendo. E daí conseguiu salvar a família toda. E não é incentivando, vamos educar as crianças. Não, vamos educar para que elas tenham respeito por aquilo ali, saibam utilizar e numa questão de necessidade poderem utilizar, tá? Mas que não vão ficar mexendo em vão naquela arma. Não vão ter a curiosidade, porque o problema hoje é a curiosidade, tá? Mas façam esse planejamento, treinem, pratiquem o tiro, se for comprar uma arma, pratique o tiro, saiba como mexer, saiba como resolver uma pane naquele armamento. Tenha um sistema de câmera, tenha um sistema de iluminação decente, saiba fazer CQB. CQB é combate dentro de recinto fechado, para saber como fazer o avanço dentro da casa, ou se não for fazer o avanço, por exemplo, mora sozinho, tranca tudo, faz uma barreira e espera o vagabundo tentar entrar naquela barreira, ligando pro 190, liga a polícia, é necessária, ela é que é o responsável pela segurança pública, mas ela não vai chegar a tempo, então seja responsável pela sua segurança pessoal, tá bom? Essa era a mensagem de hoje, gente, porque me espanta hoje, a gente demora meses para comprar uma arma de fogo, tá? Meses, e esses vagabundos, esse cara como esse Lázaro aí, vai roubar a arma, não sendo... E a maioria das armas que ele roubou, pelo que a gente sabe, são ilegais, eram armas frias que estavam lá jogadas desde a época do Estatuto do Desarmamento, que foram jogadas na ilegalidade, ou a primeira, pelo jeito, ele comprou do tráfico internacional de armas. Então, assim, esses vagabundos, eles não esperam 3, 4, 5, 6 meses para comprar uma arma de fogo. Eles vão lá, compram uma fria e vão na espinha da gente, né? Que somos os cidadãos cumpridores da lei. Então a gente tem que cumprir a lei, mas a gente tem que ser responsável pela nossa segurança. Beleza? Qualquer coisa, só deixar nos comentários, dá uma curtida aí e se inscreva no canal, tá bom?